Meu filho testemunha a favor da mãe para que ela fique com tudo depois de ver com seus próprios olhos que ela era infiel, mas essa traição vai custar seu casamento e filho quando eu ajudo minha nora. Recentemente descobri que minha esposa estava me traindo. A forma como descobri também não foi das melhores, embora eu não ache que exista uma forma de descobrir isso que torne melhor o fato de que sua esposa está te traindo, mas acredite, essa foi pior por como tudo se desenrolou. Eu tinha estado fora da cidade a trabalho e acabei voltando para casa um pouco antes do planejado naquele dia. Chovia muito forte, então liguei para meu filho adulto e pedi para ele me buscar no aeroporto. Não contei para minha esposa que voltava antes, queria que fosse uma doce surpresa. Na verdade, até parei no caminho para comprar flores para ela, só para vê-la sorrir quando eu entrasse pela porta. Realmente estava ansioso para ver a reação dela. Quando finalmente chegamos em casa, meu filho pegou algumas das minhas malas para ajudar a levar para dentro. Deixei ele fazer isso enquanto eu subia silenciosamente as escadas, animado para surpreender minha esposa. Mas quem foi surpreendido fui eu, e não de forma agradável, porque nem sequer os encontrei na cama, que seria o mais normal do mundo. Acho que cheguei tarde para pegar eles no flagra e já estavam na segunda parte. Abri a porta do banheiro e lá estava ela no chuveiro com outro homem. Não lembro exatamente o que eu disse, mas provavelmente foi algo tipo: que diabos está acontecendo? O cara não se importou muito de ser pego, não entrou em pânico e nem tentou ir embora. Para ele era como se estivesse na própria casa e não tivesse nada de errado nisso. Minha esposa, por outro lado, parecia um pouco mais assustada, gaguejando algumas desculpas para tentar se salvar, enquanto o amante dela não poderia se importar menos. Nada notável, porque eram as típicas desculpas de pessoas infiéis quando são pegas, e como pessoas infiéis não são muito inteligentes, são desculpas que nem as deixam bem na fita, porque dizer que não sabia que eu ia chegar cedo não faz ficar menos pior. Só mostra que está brava por ter sido pega, nada mais. Esse cara não me provocou diretamente, mas vê-lo parado lá como se não se importasse com o que estava acontecendo me fez perder o controle rapidamente. Não me orgulho de tudo o que veio depois, mas vou admitir que parti para cima do cara. Ele era mais novo que eu, talvez mais informe em alguns aspectos, mas eu sou um homem bem maior e a raiva me deu uma força sobre-humana. Dei vários socos fortes direto no rosto dele. Ele mal teve tempo de reagir, eu continuei batendo nele, não me importava quem era ou o que tinha a dizer. Naquele momento, eu só queria machucá-lo pelo que fez, pelo que eles fizeram. Minha esposa começou a gritar, a chorar, a me implorar para parar, mas eu mal registrava a voz dela, não ouvia nada além da minha própria fúria retumbando nos ouvidos. Então ouvi passos fortes e rápidos. Meu filho subiu correndo as escadas ao ouvir os gritos e o caos. Quando viu o que estava acontecendo, eu em cima do homem ensanguentado, com os punhos fechados, respirando como um touro, ele correu e me agarrou tentando me separar. Pai, para, por favor, para, gritava enquanto lutava para me segurar. Eu nunca tinha me visto assim, ninguém tinha, nem eu, mas eu já não era mais eu mesmo. Era um homem quebrado, traído, cheio de uma dor que vira algo perigoso. Minhas mãos tremiam, o coração batia 1000 por hora, e ainda tentava processar que a mulher que eu amava tinha deixado outro homem entrar na nossa casa, na nossa cama. Logo depois que meu filho me afastou, minha esposa pegou o telefone e chamou o 190. Eu ainda tremia de raiva e dor, mas de repente a situação mudou bruscamente quando a polícia chegou. Minha esposa imediatamente começou a contar a versão dela dos fatos, me descreveu como violento e louco, tentando fazer parecer que eu era o causador dos problemas, foi rápida para me pintar como vilão. Mas eu me mantive calmo,
Contei aos policiais exatamente o que tinha acontecido, expliquei como a encontrei no chuveiro com outro homem. Disse a eles como qualquer marido no meu lugar se sentiria furioso e ferido. Fui honesto, tentando ficar o mais calmo possível, mesmo por dentro estando destruído. Mas então, para minha surpresa, o homem com quem ela estava, o covarde do amante, decidiu prestar queixa contra mim. Tem coragem de dormir com minha mulher, mas não para aguentar uns socos como um homem. Antes que eu pudesse sequer processar o que estava acontecendo, os policiais me prenderam ali mesmo. Foi surreal, porque o dia não poderia ser pior. Perdi meu casamento, minha esposa me traiu e ainda ia para a cadeia. Eu entendo, deixei ele bem machucado, mas não é como se naquela situação você pensasse: vamos todos sentar e conversar pacificamente sobre o que está acontecendo, com certeza vamos encontrar um meio-termo. Não, você pula e dá a maior surra da vida no cara. Se ao menos ele tivesse tentado ir embora ou demonstrado vergonha, talvez as coisas fossem diferentes. Fiquei um tempo na cadeia, até que minha irmã foi pagar fiança para me tirar. No início ela não sabia por que eu estava lá. Quando finalmente contei tudo, a traição, a briga, a prisão, ela também ficou furiosa, mas não comigo, e sim com minha esposa, e porque não podia acreditar que eu tinha deixado ele vivo. Bom, ela não falava sério, mas estava tão brava quanto eu. Voltamos para casa e descobrimos que minha esposa tinha trocado as fechaduras da porta. Isso mesmo, depois de tudo ela decidiu me expulsar da minha própria casa, literalmente trocou a fechadura para eu não poder entrar. Não ia deixar que ela me deixasse de fora, então quebrei a porta e entrei. Minha esposa tentou de novo ligar para o 190 quando me viu dentro de casa. Dessa vez eu estava preparado. Disse: pode ligar, porque eu sabia que a polícia não tinha direito de me tirar da minha própria casa. Então olhei firme e disse: arruma suas coisas e sai dessa casa. Minha esposa gritou de volta: essa casa é minha, não vou sair daqui. E foi aí que minha irmã interveio. Não se segurou, disse: ah é? Essa casa é sua? Por que não lembro de você ter pago a hipoteca? Meu irmão comprou essa casa anos antes de te conhecer. A casa está no nome dele e não esquece que tem acordo pré-nupcial. Então, pelas leis deste estado, não te pertence absolutamente nada. E se fosse por minhas leis, você teria o mesmo destino que seu amiguinho. Minha irmã estava furiosa com ela e não sei o que teria feito se minha esposa não saísse. Naquele momento ela disse: se eu fosse você, arrumava minhas coisas e sumia daqui antes que eu e meu irmão decidíssemos queimar tudo, e digo tudo que ele te deu ao longo dos anos, porque tudo isso pertence a ele. Você é uma sanguessuga caça-níquel, e não quero causar mais problema, mas podia te dar uma surra aqui mesmo. Minha esposa ficou ali completamente pasma. Parecia que queria discutir, mas não saiu uma palavra. No fundo sabia que minha irmã tinha razão. Não havia nada que ela pudesse dizer para mudar os fatos. Finalmente, ainda com o rosto vermelho de raiva, começou a arrumar as coisas. Não disse muito, só pegou os pertences e foi embora. Algumas horas depois, meu telefone começou a tocar repetidamente. Era meu filho. Presumi que minha esposa tinha ido direto a ele pedir ajuda, provavelmente se fazendo de vítima, contando a versão dela dos fatos, mas ele ligava para saber se eu estava bem, porque obviamente ele viu tudo, foi testemunha. Mas não, ele já estava no colo da mamãe. Quando finalmente atendi, ele estava furioso comigo. Ele simplesmente começou a gritar comigo exigindo saber por que eu tinha expulsado a mãe dele e como eu podia fazer isso. Ele mora com a esposa que está grávida agora. Fiquei totalmente desconcertado. Meu filho esteve lá, viu tudo com os próprios olhos, viu o que a mãe fez, viu o homem com quem ela estava e me viu ser preso. Ele tem uma esposa,
e suponho que ficaria tão mal se um dia descobrisse que a esposa pudesse fazer algo assim. Perguntei onde você estava quando me prenderam. Por que não falou por mim? Por que não me ajudou? Ele ficou na defensiva e disse algo tipo: mamãe estava um desastre por sua causa, eu estava ocupado cuidando dela. Respondi: se é assim que você vê, então continua cuidando dela, ela não é mais minha responsabilidade. Quis andar pelas minhas costas, então que continue fazendo isso na sua casa, que fique com quem quiser. Eu terminei de me preocupar com alguém que me tratou como lixo. Foi aí que meu filho começou o sermão, dizia coisas como: pai, foi um erro, tenho certeza que no fundo ela não fez por mal, claramente tentando aliviar, fazer isso parecer algo que se perdoa e esquece. Disse para deixar para lá porque não queria ficar ouvindo essa besteira e que se ele queria ser capacho da mãe ou de alguém, estava à vontade para isso, mas não comigo. Até então, eu já tinha percebido de que lado ele estava e não ia tentar convencer meu próprio filho, marido e logo pai, de nada. Ele ficou completamente calado, não respondeu porque sabia exatamente como se sentiria, sabia que o destruiria como aconteceu comigo e ainda assim estava ali, tentando me convencer a deixar para lá. Disse diretamente em vez de tentar me acalmar: você devia cobrar responsabilidade da sua mãe por essa bagunça. Dei tudo a ela: amor, segurança, lar, futuro. Ela jogou tudo fora. Não só me traiu, destruiu essa família. Sim, a culpa é dela e você a defende. Nesse momento estou falando com o advogado, porque com tudo o que aconteceu tenho muita coisa para resolver agora, desde o divórcio até o processo desse cara. Mas quando meu filho descobriu que estou falando com o advogado, voltou a explodir, me acusou de desistir fácil demais, disse coisas como homens de verdade lutam pela família e que eu estava só escolhendo o caminho fácil. Então essa é toda a merda que estou vivendo. Perdi um casamento e um filho ao mesmo tempo, toda a minha família direta num piscar de olhos. Também tenho problemas legais por bater nesse cara, mas não me arrependo, porque meu filho ainda me odeia só por querer me divorciar da minha esposa e expulsá-la de casa, algo que teria acontecido com ou sem a surra. Atualização 1. Esta tem sido uma das experiências mais difíceis da minha vida e que outros tenham se aproximado para dar conselhos ou só perguntar como estou me fez me sentir menos sozinho nisso tudo. Olá, quero responder algumas coisas aqui. 1. Estou bem. Honestamente estou levando o dia a dia. Tem momentos bons e ruins. É difícil ficar bem quando acontece tanta coisa em pouco tempo. Já falei na postagem original sobre tudo isso, mas acho que estou levando bem, considerando tudo. 2. Qual a situação com minha esposa? Como mencionei antes, ela já não está em casa, foi embora depois que tudo aconteceu e estou tentando focar no que é melhor para mim daqui para frente. Não estamos falando no momento. 2. Acho que ela está morando com meu filho, é o único lugar onde pode ir na cidade. 3. Eu tinha alguma ideia de que minha esposa me traía antes de descobrir? Não, não tinha a menor ideia, não havia sinais óbvios, pelo menos não que eu visse. Se bobear, achava que estávamos bem, tínhamos altos e baixos como qualquer casal, mas nunca imaginei algo assim. Isso é parte do que tornou tudo tão brutal. Voltei antes do planejado para surpreendê-la com flores. Queria fazê-la feliz, fazer ela sorrir, e ela me deu toda essa merda. 04. Foi a primeira vez que ela me traiu? Isso é algo que ainda estou tentando descobrir. Ela diz que não significou nada e que foi só um erro, mas não acredito. A forma como o cara agiu, tão à vontade, como se fosse de casa, não parecia coisa de uma vez só. Honestamente não sei há quanto tempo isso vinha acontecendo, ela não me deu respostas claras. Também não sei se houve outras traições antes, mas pode ser. Eu queria fazer um teste de DNA com meu filho,
mas sei que ele vai recusar completamente. 4. E como não há pensão alimentícia por ele ser maior de idade, não há nenhum juiz que possa obrigar. 5. Por que não tentei conversar com ela? Depois do que vi, não há o que conversar. Quando alguém cruza esse limite, ainda mais em sua casa, no seu chuveiro, deixa de ser sobre diálogo e vira questão de limites, respeito e amor próprio. Não acho que alguém assim, a quem dei tudo, mereça conversa. O divórcio está decidido, não preciso ser convencido de outra coisa e não vai, então vejo como perda de tempo. 6. Conheço o homem com quem ela estava? Não, nunca vi na vida, nem pareceu culpado ou envergonhado, agiu como se tivesse direito de estar na minha casa, isso só piorou tudo. Não sei se estavam juntos há tempo ou se era só um entre vários, mas não me importo mais. 7. Como meu filho está lidando com isso? Meu filho está magoado e confuso, mas comigo. O que não entendo, nem bati na mãe dele quando tudo aconteceu. O que poderia dar razão para ele estar assim? Ela fez o que fez, mas nunca levantaria a mão para a mulher, isso dói mais da parte dele. Acreditar que expulsá-la de casa foi errado e a mãe é vítima. 8. Penso em reconciliação nesse momento? Não, não penso em reconciliação. Não existe reconciliação para isso. Não tem volta. 8. É um não absoluto. 9. Por que meu filho defende tanto a mãe? Meu filho sempre foi mais ligado à mãe do que a mim. O vínculo dele sempre foi forte, às vezes até demais, até a própria esposa dele já comentou. Ela mencionou mais de uma vez o quanto minha esposa era envolvida ou intrometida na vida deles. Isso já gerou várias brigas entre minha esposa e minha nora ao longo dos anos. Muita tensão mesmo. Mas não importa. Meu filho sempre ficou do lado da mãe. Então, apesar de doer, não me surpreende que agora ele a defenda. Mesmo com tudo tão delicado, achei que veria isso. Mas não é o caso. Atualização 2. Oi pessoal. Aconteceu algo muito importante. O pesadelo ainda não acabou com o que chamo de minha vida agora. Atualmente eu e minha esposa estamos brigando nos tribunais, temos acordo pré-nupcial, mas mesmo assim ela continua tentando ficar com meus bens, está contestando partes do acordo e fazendo alegações que sabe que não são justas nem verdadeiras. É uma briga que nunca quis, mas em que sou obrigado a entrar porque ela não quer assumir responsabilidade pelo que fez, e agora vem a parte que realmente me destrói. Meu filho ficou completamente do lado dela. No tribunal, ele deu testemunho falso contra mim, ele se sentou naquela sala do tribunal e distorceu a verdade, sabendo perfeitamente o que de fato aconteceu porque ele estava lá. Isso nunca vou esquecer e é algo que não poderei perdoar também. É uma completa loucura, tenho quase certeza que vem da minha esposa, que ela disse o que ele devia falar, ele está buscando formas de se ver como vítima e agora meu filho acha que está ajudando mentindo. Na cabeça dele acha que está protegendo ela de ficar na miséria ou de ficar sem nada, então para ele mentir no tribunal parece um ato de justiça. Ultimamente tem feito acusações bem graves. Disse que abusei financeiramente da mãe durante anos, que controlava todo o dinheiro e nunca dei acesso a cartões de crédito ou contas. A verdade é que sempre dei tudo para minha família, sem hesitar, garanti que nada faltasse. E mais, paguei as contas, cobre as despesas, dei lar, estabilidade e conforto, tão confortável que ela pôde me trair sem remorso. O fato de eu cuidar das finanças não significa que era controlador ou abusivo, significa que estava sendo responsável, até porque a casa e a maioria dos bens eram meus antes dela chegar na minha vida. Além disso, durante o testemunho, meu filho até tentou justificar a traição da mãe, disse ao tribunal que ela estava infeliz comigo há muito tempo e que por isso fez o que fez. Filho disse coisas como talvez por isso tenha traído, tentando fazer parecer desculpa ou justificativa, e como se não bastasse,
Ainda disse que exagerei ao expulsá-la de casa. Esse é o mesmo idiota. Por que chamar de filho me irrita ainda mais, que me viu comprando flores para a maldita mãe. Sabe que tipo de mau marido pode ficar ansioso para ver a esposa, levar presente e ser tudo o que ele afirma? Sabe muito bem que está mentindo, não é uma interpretação errada da realidade. E falo isso dele porque estou magoado, dói até onde ele é capaz de ir para defender quem não merece. Não me importa o que diga, ela não é a vítima aqui, e não merece que o filho a defenda. Mas, pelo visto, eu também não mereço ser pai dele. Felizmente, meu advogado estava preparado com provas para mostrar que nunca abusei da minha esposa e que sempre provi para minha família. Apresentamos extratos bancários e registros de cartões de crédito que mostravam claramente que paguei tudo: hipoteca, contas, compras de supermercado, contas médicas, o que fosse, não só gastos meus, mas também do meu filho e da esposa ao longo dos anos. O que prova que nunca faltou nada e que ela teve cartões e acesso a contas contrariando a declaração dela. Nunca economizei quando se tratava de garantir o que precisávamos. Meu advogado também apresentou depoimentos de amigos e familiares que me conhecem há anos e puderam falar do meu caráter. Disseram que sempre fui uma pessoa solidária e respeitosa, nunca controlador. Além disso, mostramos mensagens e e-mails em que eu tentava resolver as coisas de forma calma e reflexiva, provas de que eu não era o homem furioso ou abusivo que ela tentou pintar. Também provamos a propriedade legal da casa. O título está em meu nome e venho pagando a hipoteca e impostos desde antes dela aparecer. Meus extratos também mostram que minha esposa gastou grandes quantias com despesas pessoais usando meus cartões sem permissão, aí desmorona o suposto controle financeiro. Ela me traiu pelos últimos 8 meses porque usou o cartão de crédito para pagar motéis onde encontrava o amante. Pelo menos sabemos disso agora. Nunca suspeitei porque confiava totalmente nela. Nunca achei que devia vigiá-la. O problema é que eu pagava esses boletos. Ela também usou o cartão que dei para pagar a academia do cara e comprar presentes caros, tudo indiretamente com meu dinheiro. Toda essa prova pintou um quadro bem diferente do que minha esposa e filho tentaram mostrar no tribunal. Mostrou a verdade, que fiz de tudo para construir e manter essa família e nunca abusei de ninguém. O tribunal ainda não deu o veredito, mas realmente espero que decida a meu favor. Sempre tentei ser um bom homem para minha família e um bom pai para meu filho. Por anos trabalhei muito duro para dar tudo o que pudessem precisar. Agora, depois de tudo, traição, mentiras, falta de respeito, não quero dar nem um centavo mais. Hoje cumpri minha parte, dei amor, tempo e recursos. Agora é hora de cuidar de mim e seguir em frente com minha vida. Atualização 3. Ganhei. O tribunal decidiu a meu favor. O divórcio é definitivo. Minha ex oficialmente não receberá nada. Depois de tudo, mentir, trair, usar meu dinheiro para bancar o amante e me arrastar por uma amarga briga judicial. Finalmente foi feita justiça. Doce, doce justiça. Minha ex e meu filho estão furiosos. Não era o resultado que esperavam. Acharam que fingindo ser vítimas, manipulando a verdade e mentindo em juízo iam me tirar tudo, mas deu errado. O juiz viu claramente as mentiras e graças a Deus pelo meu advogado, ele lutou com tudo, apresentou cada prova e fez questão de que a verdade aparecesse no julgamento. Tentaram destruir minha vida, reputação e futuro, mas fracassaram. Agora que finalmente estou livre disso e que a batalha legal acabou, decidi compartilhar minha versão publicamente no Facebook. Por meses, minha ex e meu filho falaram pelas minhas costas, espalharam mentiras e meias-verdades entre amigos, familiares e quem estivesse disposto a ouvir. Nunca contaram o verdadeiro motivo de eu ter deixado minha ex. Nunca mencionaram a traição nem a dor profunda que sofri. Em vez disso, me pintaram como vilão, disseram coisas que não são verdade, coisas feitas para me queimar,
como se simplesmente tivesse abandonado a família sem motivo. Fiquei em silêncio diante disso tudo porque tinha uma causa mais importante para vencer. Abaixei a cabeça e foquei no processo esperando que a verdade eventualmente aparecesse. E agora que o tribunal decidiu a meu favor, agora que tudo veio à tona, decidi que não ia ficar calado mais um minuto. Então escrevi um post no Facebook e contei a verdade. Expliquei o que realmente aconteceu, como minha esposa me traiu durante 8 meses, como usou meu dinheiro para sustentar outro homem e como meu próprio filho ficou do lado dela sabendo de tudo. Eu queria limpar meu nome e recuperar minha voz, o que também vamos buscar na justiça. Minha esposa e meu filho podem dizer o que quiserem, mas isso não fica sem consequência. Basta dizer que o post tocou um nervo. Os comentários não param de chegar, e a maioria não alivia. Minha ex e meu filho estão sendo totalmente detonados nos comentários. As pessoas estão confrontando o que fizeram. Claro que minha ex tentou me contatar depois disso, me ligou, mandou mensagem, tentou falar comigo de todo jeito, mas bloqueei, não tenho nada a dizer para ela. Não se importou falar comigo quando estava me processando para ficar com meu dinheiro, mas agora, porque a maré virou, quer conversa, boa sorte com isso, vai precisar. Quanto ao meu filho, tem me deixado mensagens de voz praticamente me implorando para apagar o post, não porque sentiu culpa, mas porque agora tudo está desmoronando. A esposa dele não fazia ideia do motivo real de eu ter deixado a mãe dele, acreditou na história que ele e minha ex contaram, que eu era o culpado, que abandonei o casamento sem motivo, não sabia nada da traição, das mentiras nem do dinheiro que minha ex gastou com o amante. Mas depois que publiquei minha versão no Facebook, tudo veio à tona e ela viu, leu os comentários, confrontou ele, e quando ele finalmente admitiu a verdade, que a mãe foi infiel e que ele sabia desde o início, ela ficou furiosa, disse para ele e para a mãe saírem. Agora ela não consegue mais confiar nele depois de esconder algo tão importante por meses e deixou a mãe morar na casa como se nada tivesse acontecido. E honestamente, quem pode culpá-la? Agora o casamento do meu filho está em sérios problemas, tudo porque ele preferiu proteger uma mentira a se manter firme com a verdade, mas em vez de assumir totalmente a responsabilidade, mais uma vez me culpa, tem me ligado, deixando recados, implorando para eu ajudar a consertar o casamento, quer que eu fale com a esposa dele e de algum jeito arrume o estrago que ele mesmo causou. Me nego, essa é a verdade, disse. Você é igualzinho sua mãe, um mentiroso e traidor, não quero mais saber de você, e falo sério. Depois de tudo, ficar do lado da mãe enquanto ela me traía, mentir no tribunal, testemunhar falso, se voltar contra mim, agora quer minha ajuda? Que a mãe ajude. A esposa está tão irritada que até está disposta a testemunhar contra ele por falso testemunho, que foi o que fez quando depôs contra mim para mudar coisas que aconteceram e melhorar a imagem da mãe. Se ela estiver disposta e quiser se divorciar do meu filho, não vou hesitar em ajudar no que puder, pelo menos farei isso pela verdade. Quanto ao processo que o amante tentou abrir contra mim, já estou livre, afinal, nem foi uma surra tão forte, teve muito sangue porque acertei o nariz dele e cortei o supercílio, mas ele sobreviveu. Já a denúncia não. Atualização 4. Estamos avançando com o processo por difamação contra minha ex e meu filho, enquanto minha nora segue com o divórcio. Diria que está quase tudo resolvido e quase não precisei ajudar em nada, não havia o que eu pudesse acrescentar para ajudar nisso, ela tinha tudo o que precisava. A única coisa em que tenho ajudado é sendo avô, porque meu neto já nasceu e isso sim é algo que adoro participar. No parto, ela não quis que meu filho estivesse com ela e preferiu a mãe. Fui um dos primeiros a ver meu neto enquanto meu filho teve que esperar bastante até que a esposa deixasse. Agora, além do divórcio, ela considera pedir a guarda total,
vai usar o fato de meu filho ter cometido perjúrio no meu processo como prova de caráter, o que agora também representa um problema legal para ele junto com o processo de difamação. Provavelmente vou esperar a poeira baixar para voltar com outra atualização, mas o nascimento do neto merecia pelo menos algumas palavras. Atualização 5. Acho que a temporada de processos acabou com essa atualização e por isso tenho tantas novidades para contar. Minha ex e meu filho perderam o processo por difamação. Além disso, terão que pagar cerca de R$ 7.000 cada, mas não foi só isso. Também enfrentaram consequências legais por mentir no meu julgamento. Meu filho pegou 2 anos de condicional por falso testemunho, além de multa de R$ 4.500. Minha ex teve que prestar serviços comunitários, já que ficou provado que ela o incentivou a mentir, além de multa de R$ 1.500. Isso fez com que meu filho perdesse o emprego e que minha ex também perdesse o que tinha conseguido recentemente. Lamento que indiretamente minha nora tenha perdido a chance de receber pensão temporariamente do meu filho, já que teria direito após o divórcio, mas aí é onde eu entro, ajudando ela financeiramente ou do jeito que posso, é o mínimo que devo, já que ela também me ajudou no processo de difamação, testemunhando que meu filho sabia exatamente como as coisas aconteceram e foi fundamental no processo de perjúrio. Minha irmã também tem sido importante na vida do neto porque ajuda muito. Minha disposição para ajudar é maior que meus conhecimentos sobre bebês. Não me julguem. Faz tempo desde que criei e pelo visto, acho que fiz um trabalho ruim com o único que tive, mas ajudei minha nora a conseguir a guarda total do filho. Paguei todos os honorários do advogado, que inclusive é do mesmo escritório que me representou. E para quem acha que sou duro demais com meu filho, peço que pensem bem e releiam minha história. Minha nora foi mais filha para mim do que meu próprio filho. Ela tem valores e está criando meu neto de um jeito que meu filho nunca conseguiria. Tem todo o meu apoio. Ela merece. Minha ex e meu filho, que tomaram bons golpes no ego e no bolso, não merecem. Sou leal e defendo quem me ama e quer meu bem. Para quem não quer, não guardo nem um grama de simpatia.